Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cris e nesse canal vocês encontram tudo relacionado à minha vida. E no vídeo de hoje eu vim mostrar nada mais nada menos do que o meu bolo do meu chá de casa nova pra vocês. Bom gente, tirei o meu bolo ali da prensagem que ficou de um dia pro outro no freezer, tá? Eu preferi deixar esse bolo congelado, tendo em vista que eu iria deixar ele na mesa a festa inteira, né? A comemoração inteira ali. E ele ficou na mesa a festa inteira, não teve problema nenhum, não desestabilizou em nenhum momento. Na verdade, acharam até que era bolo fake, por ele ficar ali o tempo inteiro, não ir pra geladeira, enfim. E porque ele tava lindo, modéstia à parte, mas preferi congelar ele, já que ele ia ficar ali e deu tudo certo. E o meu bolo é de coco com abacaxi, né? O brigadeiro de coco com abacaxi cozido. E ele foi no tamanho 25 por mais ou menos 10 centímetros, 12 aí de altura. Não cheguei a medir a altura dele não, mas a minha forma tem 10 centímetros de altura e ele passou um pouquinho, tá? Já fui tirando ali o bolo, né, da prensagem, coloquei ele no meu cake board, usei esses mesmos de papelão, mais simplesinhos, porque super funciona, gente. O de MDF é lindo, é perfeito, mas é só beleza. Quando eu vou comprar, óbvio que eu compro de MDF, né, gente? Tendo em vista que eles são o mesmo valor. Mas eu também uso de papelão sem problema nenhum, tá? Porque dá super certo também. Vim passando o meu chantilly como pré-camada, lembrando que eu uso chantilly Amélia, tá? Não tenho problema, nunca tive problema nenhum com Amélia. O único chantilly que eu teve problema foi uma marca específica, que eu prefiro não dizer, mas foi uma vez só também, depois nunca mais. E desde então, toda a minha carreira aí de 4, 5 anos de confeitaria eu sempre uso o Amélia mesmo, o Amélia comum, porque eu não acho o Supreme aqui pra comprar na minha cidade, mas se eu achar um dia, eu com certeza vou comprar pra testar, porque eu amo Amélia. Já vim colocando ali, fiz toda a minha pré-camada, com a minha espátula pão duro mesmo, gente, porque como eu tava de mudança pra minha casa nova, pro meu apartamento, acabou que eu levei coisa que não era pra levar, eu levei coisa que eu ia usar no bolo, e como não tinha, eu acabei tendo que me virar conforme dava mesmo. Aí eu usei o pão duro pra fazer a pré-camada, depois usei minha espátula em L mesmo. Já vim enchendo a minha manga de confeitar com chantilly branquinho, porque o bolo vai ser todo branquinho. E vim com a minha espátula em L fazendo o acabamento em cima, no topo. Lembrando que quando alisamos o topo, as quinas descem, quando alisamos a lateral, as quinas sobem, o que facilita depois um acabamento de quina perfeita, ou deixe mais delicado se for que nem perfeita, que nem no meu caso. Vim com essa mini espátula aí, gente, de passar manteiga em pão pra dar um acabamentinho nas minhas quinas, porque eu ia ter quina imperfeita. Mas, se eu deixasse assim, ia ficar uma quina muito grotesca. Então, eu vim tirando o excesso das quinas, né? Como vocês estão vendo aí, um trabalho de formiguinha. Porque ela era minúscula, mas deu super certo. Aí depois eu já tiro o excesso de chantilly que tinha nela e venho fazendo o meu aspiral. Lembrando que o aspiral, tu faz ele completamente com a bailarina. Tu posiciona ele ali no bolo, né, no canto do bolo, na borda do bolo, ali no início da quina. E depois tu simplesmente vai se direcionando a tua mão pro centro do bolo, tá? Tu não faz um movimento de círculos, tu somente move a tua mão da quina pro centro do bolo apenas e gira a bailarina, gira a bailarina e vai fazendo esse movimento. Depois que eu fiz o meu aspiral, eu vim novamente com a minha espátula e vocês vão ver aí em tempo real com a velocidade. Vocês vão ver a velocidade que eu trabalho, gente, para ficar um trabalho impecável, não tem que ter pressa, tá? Vocês têm que fazer com cuidado, com zelo, com calma, com paciência, que dá tudo certo, fica um trabalho lindíssimo. Bom, né, já diz aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, se vocês querem um trabalho perfeito, tenham paciência. Gente, pelo amor de Deus, quem trabalha com comida tem que limpar o prato, tem que limpar a forma, tem que limpar o cakeboard, tem que limpar a embalagem, tem que limpar, gente, pelo amor de Deus. Seja um caseirinho, um bolo inglês, qualquer coisa, limpe. Porque se tu não limpar, dá um aspecto de sujeira, tá? Não, sei lá, não curto muito comprar, sabe? Não importa se é barato, se é caro, não importa. Eu não curto muito comprar coisa que não é limpo o cakeboard ou a embalagem, enfim. Gente, o que acontece? Eu não tava programada a pintar esse bolo, usar dourado nesse bolo.
Só que as quinas estavam me implorando pra usar dourado. E ele em pó não funciona, né, gente? Tem que fazer tipo uma pastinha. E eu não consumo bebida alcoólica. E eu não tinha álcool de cereal. A única coisa com teor alcoólico que eu tinha na minha casa era vinagre. E foi isso mesmo que eu usei, já que o bolo era pra mim. Lembrando que, obviamente, se fosse pra cliente, eu não iria fazer isso, né, gente? Mas não precisa se preocupar que o bolo não ficou com gosto de vinagre. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar surpreendido após ver esse bolo que comeram. E ele não tinha gosto de vinagre, sendo que o vinagre tem ali o sabor dele, né? Ele deixa o impacto dele. Mas, enfim, eu vim com o meu pincel que eu uso exclusivamente pra confeitaria, tá, gente? Eu só tenho uso culinário nesse pincel, não uso pra mais nada, não uso pra pintar mais nada, só pra pintar bolo mesmo. Só uso com corante alimentício. E vim pintando as quinas do meu bolo e vim fazendo um acabamento aleatório também em alguns cantinhos do aspiral. Ali eu tava falando que eu não servia pra ser cirurgiã, porque eu tremo muito. E depois eu vim jogando, assim, o que sobrou da pastinha no bolo pra fazer esse acabamento aí meio rústico, meio delicado, meio aleatório, meio chique. Eu não sei definir ele muito bem, mas fica lindo. E depois, eu já vim posicionando o meu topo de bolo, gente. Ele ficou pequeno, infelizmente. Eu mandei pra moça, né, o bolo é no tamanho 25 por 10. E ela arrasa nos trabalhos, tá? Não tô colocando defeito, não, jamais. Ela arrasa no trabalho dela. E como o bolo tava congelado, eu vim ali com a faca abrindo um buraquinho pra colocar o topo, porque senão não ia dar certo. Ela arrasa nos topos, não tô botando defeito jamais. Mas acho que ficou pequeno, no meu ponto de vista, tá? Não sei no de vocês, mas no meu ponto de vista ficou pequeno. Peguei um palito de churrasco ali pra ajudar no buraquinho do topo e vim posicionando todo o meu topo, que foi feito personalizado, né? Escrito Chá da Cris. E foi esse o resultado, gente. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, não esqueça de comentar alguma coisa, deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que sempre que tiver vídeo novo aqui tu receber. Compartilha esse vídeo com alguém, porque gravar dá trabalho. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!